Hoje eu vou te mostrar meus primeiros passos usando o RabbitMQ. E aí galera, beleza? Os microserviços estão realmente na moda. É uma tecnologia hype que está sendo muito utilizada no mercado. Como todo hype, a gente tem que tomar cuidado, né? E tem que saber exatamente a situação, o contexto em que vale a pena você utilizar aquela tecnologia. Mas de fato, né, os microserviços têm o seu lugar e vale a pena a gente pensar e aplicar essa tecnologia nos lugares em que vale a pena. De maneira geral, uma arquitetura onde se usa microserviços, ela tende a ficar bem desacoplada. Os microserviços ficam bem separados, né, com uma interface bem definida, e eles podem conversar utilizando mensagem. Um caso de uso bem legal, né, para a gente pensar no uso de microserviços é, por exemplo, o Mercado Livre, que utiliza essa tecnologia bem pesadamente. A gente pode imaginar o seguinte cenário: muita gente está comprando várias coisas aí simultaneamente no Mercado Livre. E existe um serviço, a gente pode pensar assim, que faz, por exemplo, o envio, né, o shipping das coisas que são compradas e as quais têm o seu pagamento comprovado. Os microserviços ajudam muito quando você tem assincronismo entre as atividades, entre as tasks que acontecem dentro do seu sistema. Então, por exemplo, quando alguém faz uma compra, ela não vai ficar esperando o sistema de fazer o envio realmente, sei lá, começar essa tarefa de fazer o envio. Na verdade, o que acontece? Quando você aprova o pagamento, você pode simplesmente dizer, mandar uma mensagem para o serviço que vai enviar essa compra para você, esse pacote, e o sistema que estava no qual você estava fazendo a compra pode continuar. Você pode continuar, por exemplo, fazendo compras sem se preocupar com a questão do shipping, certo? Porque esse shipping ele é realizado por outro serviço. Como esse serviço, né, essa atividade de fazer o envio, ela pode ser muito mais lenta do que as outras atividades que a gente realiza lá no website, né, lá no Mercado Livre, certo? Então a compra é uma coisa rápida, você vai lá, escolhe alguma coisa e compra. Agora, o envio é uma coisa que demora mais. Então, essa conversa entre o software, né, o sistema ou o serviço em que você faz a compra e o serviço que faz o envio, ela pode ser uma conversa assíncrona. Você não precisa ficar esperando, mandar, por exemplo, fazer uma chamada a uma função e ficar esperando, certo, uma resposta desse serviço, dessa task que faz o envio do seu pacote. Então, nesse contexto em que há esse assincronismo, vale muito a pena a gente pensar no uso de microserviços. E uma parte bastante importante no uso de microserviços é como esses microserviços vão conversar. Uma das maneiras de você fazer essa conversa entre os microserviços é utilizar uma ferramenta de mensageria como o Apache Kafka e o RabbitMQ. Existem diferenças entre essas ferramentas que eu particularmente ainda não estudei, mas eu quis pegar primeiro o RabbitMQ para dar uma olhada, para dar os primeiros passos aqui para entender como que funciona essa ferramenta. Basicamente o que acontece, né, é que o RabbitMQ ele atua como um broker, certo? Ele tem aqui uma fila de mensagens que os microserviços produtores podem adicionar novas mensagens e os microserviços consumidores podem consumir essas mensagens. E de maneira geral, né, os serviços que são produtores, eles não conversam diretamente com as filas, né? A ideia é que eles mandam uma mensagem para um exchange. Esse exchange é que tem o papel de colocar na fila correta aquela mensagem. E aí você tem consumidores que estão conectados a diferentes filas e pode consumir então mensagens que estão nessas filas. Então o RabbitMQ é como se ficasse ali no meio para fazer o meio de campo das conversas entre os microserviços. Aquele exchange lá, ele tem vários tipos de protocolos, ele não funciona de uma forma só. Então esse modelo, né, de conversa é chamado também de Publish Subscriber, ou é tipo o Observer lá, o padrão de projeto Observer, onde você tem os publicadores, né, os publishers, e você tem os consumidores, que são os consumers. E aí, parece-me que o protocolo que é mais utilizado também no RabbitMQ é o AMQP, que quer dizer Advanced Message Queuing Protocol. É um protocolo de mensageria
no qual você utiliza uma fila. E aí aquele exchange que eu coloquei lá para vocês, ele tem vários tipos. Então basicamente é o que está falando aqui, né? O publisher, ele publica uma mensagem e aí é o exchange que tem o papel de rotear aquela mensagem para uma determinada fila. Então esse roteamento aqui, ele tem vários tipos. Basicamente, né, você tem esses tipos aqui de exchange, né? O Direct Exchange, o Fan-Out Exchange, o Topic Exchange e o Headers Exchange. E também parece-me que tem um default lá no RabbitMQ, que é esse daqui, né? Que é um Direct Exchange with no name. Então você tem uma string vazia lá, que é pré-declarada pelo próprio broker. Então aqui quando você declara uma fila, né, toda vez que você for utilizar o RabbitMQ, você tem que declarar as filas. Então quando você declara uma fila, o broker vai automaticamente aqui, quando você usa o Default Exchange, ele vai automaticamente conectar essa fila utilizando, né, o próprio nome da queue, o próprio nome da fila, como a chave de routing, a chave de roteamento. E aqui ele explica os outros tipos de roteamento. Então, o Direct Exchange, você precisa passar uma routing key, certo? Que é a chave de roteamento. E quando você publica, então, uma mensagem, ele vai colocar essa mensagem na fila que contém exatamente aquela string como chave de roteamento. Esse é o Direct Exchange. Então, no Fan-Out Exchange, você publica uma mensagem e o Exchange coloca em todas as filas, certo? Ele faz um Fan-Out. O Topic Exchange, você consegue utilizar algumas expressões e aí o routing vai ser feito baseado num matching, certo? Entre a Message Routing Key, né? a chave de roteamento que vem na mensagem, e o padrão, certo? Então você pode, por exemplo, ter um padrão lá que é red asterisco. Então, qualquer mensagem que começar com red, certo? Ela vai ser publicada para todas as queues cuja routing queue começa com red. E por último, você tem o Headers Exchange. Então, depois dessa explicaçãozinha bem básica sobre o RabbitMQ, eu queria mostrar para vocês um exemplinho que eu fiz aqui, é uma espécie de Hello World, utilizando o RabbitMQ no TypeScript. Dá uma olhada. Então esse aqui é o exemplinho, é bem simples, tá pessoal? Realmente para a gente começar a ver alguma coisa com o RabbitMQ. Para não ficar mexendo muito com questão de configuração do RabbitMQ, o tutorial que eu segui, ele usa o Docker, certo? Para rodar uma instância lá, para colocar em produção aqui localmente o RabbitMQ. Então esse é o Docker Compose, é o YAML do Docker Compose, certo? Que eu utilizei. E aí basicamente você usa o Docker Compose para montar aqui essa imagem e botar para rodar o RabbitMQ. Aí quando você faz isso, você já consegue acessar localmente o gerenciador, né, do RabbitMQ. Aqui você define, no YAML você define a senha, né, o usuário e a senha, e que são defaults aqui. E aí você colocando aqui, entrando, né, no localhost com a porta que você definiu aqui, certo? Cadê a porta aqui? Essa porta aqui, certo? 15672. Então, se você entrar nessa porta, você entra, já aparece aqui o gerenciador do RabbitMQ. E aqui você pode acessar, então usando username e password aqui. Então, username, password. E aqui você entra numa espécie de admin aqui do RabbitMQ. Você consegue ver, por exemplo, quais são as filas que você tem, quais são os exchanges que você tem, né? E aqui tá vendo, aparecem os tipos, aqueles tipos que eu falei para vocês, e outras coisas, as conexões, etc. Então aqui você tem um overview, você consegue ver a taxa de mensagens que chegam aqui no RabbitMQ. E aí basicamente, o que a gente faz? Então a gente sobe o RabbitMQ e aí o exemplinho aqui é super simples. O que eu fiz? Basicamente a gente tem aqui o produtor, na verdade vai produzir aqui as mensagens, vai publicar as mensagens e ele publica 10 mensagens, tá? Na fila myQueue, certo? Que eu vou criar na funçãozinha principal ali. E aí eu tenho um consumidor no mesmo projeto. É óbvio que num projeto real você não vai ter o produtor ou os produtores e os consumidores ou o consumidor no mesmo projeto, né? A ideia é que o consumidor seja um serviço separado.
Mas aqui só para a gente testar, fazer um Hello World mesmo do RabbitMQ, eu faço, né, a produção das mensagens e o consumo das mensagens no mesmo programinha. Então esse cara aqui, esse consumer, né, é a função que eu utilizo para consumir as mensagens. Basicamente, o que ele faz? Se tem mensagem, ele vai lá e faz um console.log e imprime essas mensagens na tela e depois dá um acknowledge nessa mensagem. E depois tem o programinha aqui principal, que é esse go, certo? Que vai chamar as funções aqui. Então a primeira coisa que ele faz é fazer a conexão com o RabbitMQ, então usando o username, password e aquela porta que a gente definiu no Docker Compose, essa segunda porta. Depois de conectar, ele cria um channel, ele cria um canal de comunicação. Depois de criar o canal de comunicação, ele cria a queue nesse canal de comunicação. Então esse assert queue é para criar, se ela já não está lá, ele cria então essa fila myQueue. E aqui eu estou chamando a função sendMessages, então, que vai produzir 10 mensagens, certo? E vai, então, publicar essas mensagens nessa fila. E aí depois ele chama, então, o channel.consume, que é a função que usa-se para consumir, certo? Aqui você passa qual que é a fila, a partir da qual você vai consumir as mensagens, e aqui você passa a função que vai ser utilizada para fazer para consumir essas mensagens. Então aqui, aí ele vai chamar então essa função. Aqui ele está usando um negócio que ele chama de currying, né? Porque é para passar o canal aqui para essa função, para ela poder fazer esse channel.eck aqui da mensagem, para poder pegar a mensagem também que está sendo consumida. Aí então, se a gente rodar esse cara, eu estou usando TypeScript aqui, então eu primeiro compilo, né, esse programinha. E se eu rodar então, usando esse script, depois eu vou colocar o link aqui para o GitHub para vocês terem acesso a esse projetinho. Aí ele mostra na tela então o que o consumidor está fazendo, está consumindo a mensagem e imprimindo no console. Óbvio que esse é um exemplo super simples aqui, mas era só para realmente fazer um Hello World usando o RabbitMQ. Depois eu tenho ideia de fazer uma coisa aqui mais interessante, que é como se fosse uma aplicaçãozinha para a gente fazer uma eleição, certo? Então, nessa aplicação, o que acontece? Os produtores aqui, certo? Que esse que eu coloquei aqui como voting, né? Eu fiz um diagraminha aqui para explicar mais ou menos o esboço da arquitetura dessa aplicação. Então, você tem um produtor aqui que é um serviço para você poder fazer a votação, para poder votar num determinado candidato. Então, esse cara é o produtor dos votos, certo? Ele vai, então, mandar a mensagem para que seja computado um voto para um determinado candidato. Então, obviamente, ele vai publicar essa mensagem então, no RabbitMQ. Porque daí o que acontece? Você pode ter vários produtores, né? Digamos que você tem uma eleição, e aí, como na eleição tem várias votações, vários lugares em que há votação ocorrendo simultaneamente, então você pode ter vários produtores que estão criando, né, os votos em si, só que aí para eu consumir esses votos e de fato registrar os votos, por exemplo, num banco, eu posso ter um outro serviço, então, que vai ser o consumidor. E aí, obviamente que a taxa, né, de publicação de votos ela pode ser muito maior do que a taxa de registro desses votos. A taxa de registro ela pode ir mais lentamente, certo? E ela vai consumir a partir da fila que a gente está criando aqui no RabbitMQ dos votos que são criados. Então, esse cara aqui é que vai registrar o voto no banco, certo? E também ele tem uma função aqui que a gente pode utilizar para pegar os votos de um determinado candidato. E depois tem um outro serviço que vai guardar os candidatos em si. Então, o gerenciamento de candidatos, você pode adicionar um candidato novo ou listar os candidatos que estão nessa eleição, que estão concorrendo nessa eleição. E aí você tem um cliente que usa essas funções, certo? Para mostrar, por exemplo, lá para o usuário quais são os candidatos e nessa interface também, nesse cliente, você pode então realizar um determinado voto para um determinado candidato. Então, essa aplicação cliente é que vai pedir, certo, para o serviço de votação para registrar um determinado voto. Aqui a gente pode usar o REST, certo, para essa interface aqui. E o cliente também vai querer pegar os resultados para mostrar na tela os resultados da eleição. E aí o legal é o seguinte, né, pessoal? Aqui no banco, a gente não guarda, por exemplo, o candidato X, número de votos que ele teve.
o que a gente guarda, na verdade, aqui, né, na fila, né? A fila vai ser o voto para um determinado candidato, certo? E aqui no banco a gente vai ter lá, sei lá, candidato 1, candidato 1, candidato 1, são os votos que são registrados. Depois, para eu computar esses votos, certo? Aí eu tenho essa função getVotes que vai contar o número de votos para cada candidato que está lá no banco. Porque dessa forma eu evito, né, um problema de concorrência, né? Então, se, por exemplo, eu tivesse uma aplicação que lesse o número de votos que tem para um determinado candidato, certo? E aí adiciona mais um aqui, nesse momento, se tiver outra aplicação que está também querendo registrar votos, eu posso perder votos. Então, se eu registro cada voto de fato que foi realizado nesse banco, é tipo um event sourcing, né? Na verdade, a gente está registrando os eventos em si. E aí, para computar o número de votos, é só a gente fazer uma espécie de contagem lá, toda hora que a gente for computar o número de votos. Aí, dessa forma, a gente não tem problema de concorrência, a gente realmente computa e registra cada um dos votos. Então tá aí meu primeiro Hello World utilizando o RabbitMQ. Obviamente que numa aplicação real você vai ter muitos mais detalhes, mas eu acho que o mecanismo principal deu para entender. Espero que vocês tenham curtido, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.